Saúdo a você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. A mensagem é uma mensagem especial, uma mensagem que falará ao teu coração. Desde já eu convido você a pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, para conferir conosco. O título da mensagem é Os Falsos Ensinadores e Como Tratá-lo. Os falsos ensinadores e como tratá-los. E a mensagem está no livro, na epístola de 2 João, não tem capítulo, versículo é o 9. Peço a você que abra sua Bíblia em 2 João, versículo 9. No versículo 9 ela diz o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Esta é a mensagem, uma mensagem especial. De acordo com João, a epístola de João, aqui está dizendo: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece, não tem Deus. Ou seja, para termos Deus, o segredo é permanecer na doutrina de Cristo. O segredo é permanecer fazendo aquilo de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo pede. Mas se eu ultrapassar os ensinamentos de Cristo, não tem Deus. E aí, você quer ter Deus? Eu quero ter Deus, eu tenho Deus. Portanto, eu permaneço na doutrina de Cristo. Antes de falar o que é doutrina, eu convido você a continuar lendo a palavra no versículo 7. Nós estamos no versículo 9, volta para o versículo 7, e lá diz o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Como entender estas mensagens? Bom, primeiro aqui foi dito que aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. E por outro lado está dizendo que, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Isso significa que o segredo para termos Deus é permanecer firme na doutrina de Cristo. Obviamente, a doutrina de Cristo é aquela que Cristo ensinou para os discípulos. É aquela que Cristo ensinou para os apóstolos. E está na Bíblia, está na palavra de Deus. Bom, antes de sabermos o que é doutrina, me parece que aqui já está falando de uma doutrina. Você deve estar dizendo: qual, pastor? Bom, há pessoas que diz que Jesus é Deus.
De acordo com o versículo 7, Jesus não é Deus. A Bíblia diz que Deus é imortal. De acordo com Paulo, Deus é imortal. E se Jesus fosse Deus, ele não teria morrido. Graças a Deus, louva a Deus porque Jesus não é Deus. Porque se ele fosse Deus, ele não teria morrido por mim. E outra coisa é, Jesus, ele veio com uma natureza 100% humana. Jesus veio com a natureza 100% humana. Há quem se diz que Jesus veio com a natureza divina. Não, a Jesus a nascer aqui, ele veio com a natureza humana. Então, o versículo 7 está dizendo o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Eu confesso que Jesus veio em carne, mas aqueles que não confessam que Jesus veio em carne é o enganador. É o enganador, o anticristo. Ou seja, aqueles que confessam que Jesus veio 100% divino, este é um enganador. E aí no versículo 8 está dizendo: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Bom, vamos recapitular. Primeiro falou que aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Em segundo lugar, falou que Jesus, ele veio 100% humano. O versículo 7 diz assim: os quais não confessar Jesus Cristo vindo em carne é igual a dizer que Jesus veio com a natureza humana. Assim é o enganador, o anticristo. Há quem se diz que Jesus é Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. É diferentemente de Jesus que veio com a natureza humana. Então, o que é doutrina? Nós vamos entrar agora numa doutrina que é muito falada, numa doutrina que está em controvérsia, que é a doutrina da Trindade, a doutrina da Santíssima Trindade. A Bíblia diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, este não tem Deus. Mas aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai e o Filho. Neste verso nós já estamos vendo especificamente duas pessoas: Deus, o Pai, e seu Filho Jesus. Aqui descarta a hipótese de ter três pessoas ou três deuses, como muitos dizem. Mas sabe o que acontece? Há muitos pregadores por aí, não é verdade? Há muitos que pregam, há muitos por aí com a Bíblia na mão, batendo nas portas, que não tem
a doutrina de Cristo. Já pensou? Pois é. O mundo está cheio de pessoas enganadoras, como diz o versículo 7. Agora, de acordo com o apóstolo, no versículo 10 diz: se alguém vir ter convosco e não traz esta doutrina, não receba em casa, nem lhes dê as boas-vindas. Nem lhes dê as boas-vindas. É forte isso aí, é fortíssimo. Mas é a realidade. É a realidade. Se os pregadores que crê numa trindade que não é bíblica e for ter convosco, não recebas em casa, diz a Bíblia. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Jesus não é Deus. Para sustentar a doutrina da Trindade, você tem que desmentir a Jesus e também o apóstolo de Jesus, que é Paulo. Para você sustentar esta doutrina, você tem que passar por Jesus e também pelos apóstolos, Paulo, João, enfim. Sabe por quê? Olha só o que Jesus diz no livro de João. Abre a sua Bíblia aí no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17. E olha só o que Jesus diz. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, no capítulo 17 de João, e lá diz o seguinte, João capítulo 17, o versículo é o 3. Jesus diz assim, aqui Jesus está fazendo a oração ao Pai. No versículo 1, Jesus olha para o céu, e no versículo 3 ele diz, e a vida eterna é esta, é que conheça a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus olha para o Pai e diz, a vida eterna é esta, que conheça a Ti como único Deus verdadeiro. Então, para termos vida eterna, é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, não uma trindade, não um Deus em três pessoas. A Bíblia não diz isso. Bom, para os trinitarianos sustentar esta doutrina da trindade, eles têm que passar por cima dos ensinamentos de Jesus, ou seja, ultrapassar a doutrina de Cristo. A doutrina do único Deus é a doutrina de Jesus Cristo, é ensinada pelo próprio Jesus. Ah, não ficou claro? Não? Então, abre a Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, o versículo é o 29. Jesus diz o seguinte, ouve, ó Israel, Deus é o único Deus. O próprio Jesus está afirmando que Deus é o único. Deus é o único. Ah, quer mais? 1 Coríntios,
capítulo 8, o versículo é o 6. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai. A igreja de Deus, ela não pode ultrapassar as doutrinas de Cristo. Essa doutrina do único Deus é de Cristo. Que mais? Êxodo capítulo 20, o versículo 3, lá está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Esse mim é no singular, é direcionado para uma só pessoa, que é Deus, o Pai. Talvez você deve estar dizendo: mas mudou. Pois eu digo para você que não mudou nada. Não mudou nada. Quer ver? Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia. Aqui é a palavra de Deus. Tudo é a palavra de Deus. É o que nos conforta, é a palavra de Deus. É ela que nos instrui. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 14. Olha só o que diz aqui: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada lhes pode acrescentar e nada lhes tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Tudo que Deus faz durará eternamente. Nada pode acrescentar e nada pode também tirar. Faz Deus isso para que os homens temam diante dele. Então, não mudou nada. Deus não mudou nada. Ou seja, assim como começou, terminará. Este é o Evangelho verdadeiro. Ou então, talvez você deve estar dizendo: mas Jesus mudou. Quando Jesus veio, ele mudou. Será? Será se mudou? Você já viu o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 17? Jesus diz que não veio abolir a lei e nem os profetas. Não veio abolir, mas sim cumprir. Cumprir o que foi determinado por Deus, o Pai. Então Jesus veio cumprir. Mas qual é as características do povo de Deus? Qual foi no passado as características do povo de Deus? E que este povo, ele deve permanecer assim como foi no passado. Bom, Deuteronômio capítulo 5, nós temos evidências fortíssimas como foi o povo de Deus no passado. E este povo de Deus continua no mesmo perfil. Os sinceros, para a igreja de Deus, não há modernidade. A modernidade não atingiu as características do povo de Deus. O povo de Deus continua no mesmo perfil. No capítulo 5 de Deuteronômio, no versículo 15, lá tem uma das características do povo de Deus. Porque te lembrarás que fostes servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus
te tirou dali com mão poderosa e braços estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Ou seja, estava o povo de Israel ali no Egito, e Deus tirou aquele povo dali, porque até então não podia adorar a Deus, mas Deus tirou-os dali para que guardassem o sábado. Essas mesmas características devem permanecer no povo de Deus hoje. Não como muito se diz guardador do sábado e está fazendo totalmente diferente daquela que Deus instruiu o povo no passado. Há uma classe de pessoas aí que diz que guarda o sábado, mas é totalmente diferente do que está escrito na palavra de Deus. Outra característica está no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 4. Aqui diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Deus. É o único Deus. O povo de Deus no passado tinha essas duas características distintas: a guarda do sábado, e também era monoteísta, cria no único Deus. E assim sucessivamente Jesus veio, trouxe essa doutrina, e essa doutrina foi passada para os apóstolos, e a igreja de Deus permanece até nos dias de hoje e findará assim nessa doutrina de Cristo. Então, voltemos aí à epístola de 2 João, epístola de 2 João, versículo 9. Eu estou aqui com a palavra aberta, creio que você também está examinando conosco. No versículo 9, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ultrapassar a doutrina de Cristo é dizer que existe uma trindade. Ultrapassar a doutrina de Cristo é dizer que o dia de guarda é o domingo. Mas saiba de uma coisa: todo aquele que ultrapassa esta doutrina deixada por Cristo não tem Deus. E aí? Você quer continuar fazendo o erro? Você quer continuar seguindo o errado? Ou você quer permanecer na doutrina deixada por Cristo? De acordo com Cristo, Deus é o único. De acordo com Cristo, não existe uma trindade. De acordo com Cristo, Deus é o Pai e Ele é o Filho. E Ele veio com a natureza humana. E a Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. Os sentimentos que Jesus passou, aquele que segue os passos dele também passa. A dor que Jesus passou, os servos dele que seguem os passos dele também passam. Então, é correto que Jesus veio com a natureza humana para deixar um exemplo para mim e também para você. Ok? Pois é, que Deus nos ajuda a acordar
ajuda você a acordar do sono que dorme. Eu faço um apelo a você neste momento. A decisão está nas tuas mãos. A decisão está nas tuas mãos. E eu conto uma experiência de um professor e um aluno. O professor era sábio, o aluno queria ser sábio. O aluno estava com um pássaro na mão e colocou o pássaro atrás dele e procurou o professor. Professor, o que eu estou aqui guardado aqui por detrás de mim, segura na mão? O professor foi para lá e para cá e o silêncio pairou naquela sala de aula. E o professor olhou para o aluno e disse: você está aí com um pássaro na mão. Todo mundo ali aplaudiu e aplaudiu o professor, porque realmente o professor descobriu que era um pássaro. Mas aí o aluno disse novamente: eu vou pegar isso do professor. Professor, realmente é um pássaro na minha mão. Mas me diga uma coisa: esse pássaro está vivo ou está morto? Disse o aluno. O aluno disse: se ele disser que está morto, eu mostro e digo que está vivo. Se ele disser que está vivo, eu mato o pássaro aqui e digo que está morto. Aí não tinha como o professor ganhar esta. O professor rodou para lá e para cá, e o silêncio pairou naquela sala de aula novamente. E o professor olhou nos olhos do aluno e disse: bom, se ele está morto ou vivo, não sei. Mas de uma coisa eu sei: a decisão está nas tuas mãos. A decisão está nas tuas mãos. É isso, meu querido amigo. A decisão está nas tuas mãos. A Bíblia diz que aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não tem Deus. Qual é a tua decisão? Permanecer na doutrina de Cristo, de que não existe uma trindade, ou você quer ultrapassar a doutrina de Cristo? A decisão está nas tuas mãos. Esta é a verdade. Eu não estou aqui para pegar na sua mão ou no seu braço e dizer: não, você tem que ficar deste lado. Deus também não força ninguém. Qual é a sua decisão? Permanecer na doutrina de Cristo para ter Deus, ou ultrapassar a doutrina de Cristo e não ter Deus? Pois é. Está nas tuas mãos a decisão, a tua decisão. E Deus, pelos méritos do teu amado Filho Jesus, está de braços abertos, esperando por você. O apelo que eu faço a você é: entrega a tua vida ao Senhor Jesus, antes que seja tarde. Graça ainda existe, mas o tempo está findando, ok? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.